Nós celebramos no passado dia 8 de agosto a festa de São Domingos, e não sei se alguma vez se fixaram ou se tiveram curiosidade em ver alguma imagem de São Domingos, e muitas imagens de São Domingos têm um cão com uma tocha na boca aos pés. Normalmente aparece uma cruz com duas hastes, que diz que ele é patriarca, ou seja, foi pai de uma grande família, dos monges, dos frades, das monjas e dos leigos. Portanto, tem essa cruz. Normalmente também pode ter um lírio, que simboliza a pureza de vida que ele teve. Muitas vezes com um livro na mão, que significa os evangelhos, que ele viveu e pregou. E como digo, aos pés, muitas vezes, aparece então um cão com uma tocha na boca e às vezes até uma patinha do cão sobre o globo, sobre o mundo. Isto não é para dizer que São Domingos era amigo dos animais e daquelas coisas agora muito hoje modernas, dos animais que se tratam quase como pessoas, não é essa a ideia. Mas gostava de pegar neste pormenor da imagem de São Domingos para explicar um bocadinho o que significa esta imagem de Jesus quando diz que eu vim lançar o fogo à terra e que quero eu, senão que ele se acenda. Esse cãozinho, com uma tocha na boca e com o globo, fazem parte de um sonho que a mãe de São Domingos teve quando estava grávida. Ela sonhou que na barriga dela tinha um cão que, com essa tocha, andava a incendiar o mundo. Bem, não era bem um sonho, mais um pesadelo se calhar, mas entendamos como sonho. E ela vivia um bocadinho angustiada e inquieta com esse sonho que lhe ocorria. Tinha morrido uns anos antes um monge em Silos, com fama de santidade, São Domingos de Silos. E ela, a terra de São Domingos é Noruega, a Silos são cerca de 12 quilómetros, e ela um dia decidiu ir lá rezar ao túmulo de São Domingos. E enquanto rezava diante do túmulo de São Domingos, teve a revelação do sonho. E então aquele cão que ela tinha sonhado trazer na barriga e que incendiava no seio e incendiado o mundo, era o seu próprio filho, que com a sua pregação ia incendiar o mundo com os valores do Evangelho. É daí que vem o nome de Domingos. São Domingos deve o nome a este Domingos, a quem Santa Joana tinha devoção, e não a uma tradição do século XVIII que chamava os dominicanos de cães do Senhor. Canis Domini, Domini Canis, não tem nada a ver. Nós somos dominicanos por causa de São Domingos. Embora o sermos cães do Senhor, teve sempre uma interpretação de muita fidelidade ao Evangelho e à Igreja. É este fogo que Jesus veio trazer à terra. O fogo da sua pregação, o fogo da sua vida, o fogo dos seus ensinamentos. E este desejo de Jesus não está completo. Porque Jesus diz, eu venho trazer um fogo à terra e o que eu quero é que ele se acenda, é que ele se ateie, é que ele alastre. E isto depende de nós. É de cada um de nós. Nós somos como que este cãozinho, que temos uma tocha acesa na nossa boca e temos que ir espalhando este fogo da caridade, este fogo do amor de Deus em todas as situações e em todos os lugares onde nós hoje vivemos. E incendiar o mundo com as palavras, obviamente, mas também com o exemplo. O Papa Leão, não é o Papa Francisco, já estou a falar do Papa Leão. O Papa Leão, há 2 semanas atrás, num discurso que fez, dizia assim: a Igreja e o mundo não precisam de pessoas que cumprem os seus deveres religiosos, mostrando a sua fé como um rótulo exterior. A Igreja e o mundo precisam, pelo contrário, de operários desejosos de trabalhar no campo da missão, de discípulos apaixonados que testemunhem o reino de Deus onde quer que estejam. Lançar fogo à terra, incendiar este mundo
com o fogo da caridade e com o fogo do Evangelho é, nas palavras do Papa Leão, trabalhar no campo da missão, ser operário, testemunhar o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Portanto, é este fogo que nós temos que manter aceso, que, como digo, não está completo. O mundo ainda não está totalmente incendiado. E não estou a falar dos incêndios, hein? O mundo ainda não está totalmente incendiado da verdade, do bem, da paz e da justiça. E quem é que hoje tem a missão de incendiar o mundo com estes valores, com estas verdades? Cada um de nós. Isso é exigente e tem consequências na nossa vida. E por isso, na segunda parte do Evangelho, Jesus diz que também que não vem trazer a paz, mas que vem trazer a divisão. E nós podemos perguntar, então Jesus não era uma pessoa de paz? Jesus não queria a paz no mundo? Jesus não quer a paz no mundo? Claro que sim. Essa paz Jesus quer. Mas Jesus também tem consciência que a sua mensagem e a sua pregação e os seus ensinamentos são motivos de divisão. São motivos de divisão. Naquele tempo e também no nosso tempo. Vou-vos dar um exemplo concreto. Nós, às vezes, na vida dos santos, ali nos primeiros séculos, século II, III, IV, que foi depois também quando a Igreja deixou de ser perseguida, nós ouvimos falar de muitas santas, por exemplo, Santa Luzia, Santa Águeda, Santa Bárbara. Quase todas estas santas, nós, quando lemos a vida delas, diz Virgem e Mártir. Virgem e Mártir. Santa Luzia, Virgem e Mártir. Santa Bárbara, Virgem e Mártir. Mas quê? Eram virgens porquê? Porque morreram muito novinhas? Não. Não é por isso que elas eram virgens. Elas eram virgens porque preferiam morrer do que casar com pessoas não cristãs. Hã? A Santa Luzia? Santa Luzia, nós quando olhamos para a imagem de Santa Luzia, vemos que ela tem no prato 2 olhos. Porque arrancaram os olhos e a seguir mataram-na. Porque ela se recusou a ter um casamento de conveniência com um homem que os pais achavam que era extraordinário, rico, top, mas não era cristão. E Santa Luzia diz, não, eu não me caso com um homem que não seja cristão. E isso valeu-lhe a vida. Estas virgens e mártires preferiam morrer, dar a vida por Cristo, do que casar com gente que não praticasse a mesma fé. E agora voltamos para os dias de hoje. Estas divisões que Jesus fala de uns contra os outros, não é porque nós não nos entendemos, não é porque se casou com a pessoa errada, não é porque os filhos são desordeiros, não é porque as noras tiraram os filhos das mães e as sogras. Não, não é nada disso. É tudo questões de fé. É tudo questões de fé. Reparem, nós somos exceções. Nós que estamos aqui somos todos exceções. Mas reparem, o que é mais fácil quando um casal decide casar e um é praticante e o outro não é praticante ou nem sequer é batizado? O que acontece com mais frequência? O não praticante e não batizado batizar-se e ser praticante, ou o que pratica deixar de praticar? Deixar de praticar. Estão a ver? É isto. Mais depressa anulamos a nossa fé do que conseguimos trazer para a fé a outra parte. Divisão nas famílias. Acontece. Como digo, nós não somos exemplo, nós somos só exceção. Mas quantas famílias não vivem um sofrimento grande porque os filhos deixaram de praticar na igreja? Porque os filhos abandonaram. E vivemos, e eles não vêm à missa, e é preciso obrigá-los. Divisões. Por causa da fé, por causa do Evangelho. Porque o que a nós nos diz muito, a eles deixou de dizer. E nós o que é que fazemos? Baldamos-nos à missa, porque estamos de férias, e Deus também precisa de férias. Deus queira que Deus não esteja de férias quando a gente precise dele. Deus queira. Como é que é? E depois também no nosso emprego. Nós somos católicos, praticantes, tentamos ser pessoas honestas, mas batemos com pessoas que não têm fé, que ultrapassam os outros sem problemas de consciência nenhum. E nós às vezes que nos escondemos e que escondemos a nossa fé com o medo de sermos falados, gozados. Mas tu vais à missa,
Mas tu ainda vais... Agora há pessoas que dizem, mas tu ainda vais... Tu ainda és daquelas tontas, ou tonto, que ainda vais... Tu ainda perdes tempo com a missa. E nós o que fazemos? Calamo-nos. Que é para não arranjar confusão, que é para não falarem de nós, para não termos motivo. Cá está este fogo que se apaga. Cá está esta divisão que Jesus até considera boa, porque mostra a fidelidade e a coerência da nossa fé. E também na nossa sociedade nós vemos isto de uma maneira também muito forte, quando o ateísmo, a indiferença religiosa, os católicos não praticantes nos criticam, porque dizem, afinal, eu acabo por ser melhor pessoa do que aqueles que vão à missa. E se calhar até têm razão. E o que é que nós fazemos? Anulamo-nos, porque o anular, infelizmente para nós, o anular é a melhor posição. E Jesus diz no Evangelho, não, é a pior. É bom que haja divisão, é bom que se saiba de que lado é que tu estás. Olhamos para esta história dos fogos. Olhamos para esta história dos fogos. A quantidade de gente a filmar os fogos. E às vezes até empatar os bombeiros. Os espectadores. Então, mas nós não temos um bocadinho de consciência para nos implicarmos? Para pegarem alguma coisa e ajudar? Não. Nós assumimos naturalmente, ao nível da fé, assumimos naturalmente a retaguarda. Cristão invisível. Não é? Antes fôssemos super-homem, porque o super-homem, a certa altura, tira lá o fato e aparece para ajudar. Nós demitimos-nos. Como é que nós queremos que este mundo continue aceso da mensagem de Jesus, se nós que somos estes cãezinhos com a tocha na boca, não andamos a incendiar o mundo com a nossa palavra, ou com a palavra de Jesus e com o nosso exemplo? Como é que nós queremos marcar a diferença nesta sociedade se nós não nos assumimos como cristãos que somos, com uma coerência de vida de acordo com Jesus e com o seu Evangelho? Estas divisões que Jesus quer, seriam bom que não acontecessem, mas sobretudo dizem-nos uma coisa: não te demitas de ser cristão. Ou não sejas cristão só a meio tempo, morno, quando dá jeito. O cristão é cristão sempre. Na primeira leitura, escutámos esta passagem de Jeremias. Jeremias ficou sempre muito mal considerado na história bíblica e também na nossa cultura, porque ele ficou conhecido como o profeta da desgraça. Às vezes a gente também diz, parece um profeta da desgraça, aquelas pessoas muito negativas que não veem nada de bom. Jeremias não era profeta da desgraça, Jeremias era o profeta da verdade, como todos os profetas. Era o profeta da verdade. Dizia ao povo coisas verdadeiras, mas que o povo não gostava de ouvir. Porque às vezes a verdade custa. E às vezes o que é que nós fazemos? Calamo-nos para não dizer a verdade. Nós então no meio religioso, na vida religiosa, eu não digo que é para não faltar à caridade. E para não faltar à caridade, deixamos que a coisa rebente. Para não faltar à caridade. São Paulo diz-nos, diz a verdade na caridade. E a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser... E Jeremias, o que fazia isso? Um país sitiado, com uma derrota à vista de toda a gente, menos daqueles governantes e daqueles poderosos que achavam que iam ganhar. E Jeremias diz, não vale a pena, nós vamos perder. Já estamos a passar fome, cada vez somos menos, nós vamos perder. E o que é que essa gente, com uma crise de realismo muito grande, diz? Vamos matá-lo, vamos acabar com ele. Só está a dizer asneiras, só está a dizer desgraças. Dizia coisas verdadeiras, mas que os dirigentes não queriam ouvir. E conseguem dar a volta ao rei para que acabassem com Jeremias. E agora o curioso, que era para isto que eu gostava de chamar a atenção. Aparece aqui um Ebed-Melech, um etíope, não do grupo, não judeu, pagão, com este sentimento nobre e humano, e que tem coragem de ir ter com o rei e dizer-lhe: está-se aqui a cometer uma grande injustiça. Este homem vai morrer de fome, porque já não há de pão na cidade. Quantas vezes os gestos dos não-cristãos nos surpreendem? Este Ebed-Melech não tinha fé. Era etíope. Quando o etíope, o dos deuses,
o pagão. É este homem que tem a coragem de ir ter com o rei e dizer: está-se a praticar aqui uma injustiça, este homem de Deus vai morrer à fome. E o rei cede e tira Jeremias da cisterna. Isto para nos dizer o quê? E está completamente deslocado, obviamente, das outras leituras. O que é que nós andamos a fazer por aqueles mais desgraçados e injustiçados? Que às vezes temos conhecimento das situações, às vezes tocamos e encolhemos os ombros ou não nos metemos para não arranjarmos confusão. Será que nós temos a coragem de Ebed-Melech, o etíope, para denunciar injustiças? Para ajudar aqueles que estão na lama, no lodo, como Jeremias esteve? Será que nós somos da verdade ou preferimos anular-nos e deixar que as coisas corram? Na segunda leitura, a carta aos Hebreus, que vale a pena nós aqui falarmos um bocadinho, porque liga quer o Evangelho, quer a primeira leitura. Na semana passada, nós escutávamos o exemplo de fé de Abraão, o que ele tinha feito por causa da fé, onde ele tinha ido por causa da fé, e então hoje a carta aos Hebreus resume a dizer: nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas de exemplos de fé, que nós temos duas coisas a fazer. Era isto que eu queria chamar a atenção. Primeiro, libertar-nos de tudo aquilo que nos faz chegar a Deus. Libertemo-nos do pecado que nos cerca e corramos com perseverança, fixando os olhos em Jesus. Este é um lema de vida, amigos. Este é um lema de vida. Cada vez mais, cada dia que passa, deixar ir para trás tudo aquilo que nos impede de corrermos com perseverança e fixar o nosso olhar em Jesus. Quando nós assim fazemos, nós vivemos numa alegria muito grande, sentimos-nos úteis na igreja e no mundo, somos bons incendiadores no nosso mundo com as palavras e o exemplo de Jesus. Vamos então pedir ao Senhor a força e a coragem que nós encontramos hoje nestas três leituras. Às vezes nós achamos que os santos são os outros, que nós não somos dignos de ser santos, nós achamos que não está ao nosso alcance. E a carta aos Hebreus é tão clara quando nos diz: nós estamos rodeados. Como quem diz, está ao nosso alcance. Ser santo não é para os outros. Ser santo é para ti, é para mim. Não depende dos outros, depende de ti. Depende do teu esforço, da tua perseverança, da tua fidelidade, do teu testemunho. É simples. É ser verdadeiro, é ser forte neste mundo tão hostil e tão indiferente. Vamos pedir ao Senhor que não nos apaguemos, que não apaguemos a nossa fé e não a reduzamos ao comodismo das nossas orações e das nossas práticas, como dizia o Papa Leão, mas ganhemos coragem de incendiarmos este mundo, de contagiarmos este mundo com o fogo da verdade, do Evangelho e da paz. Que assim seja.